Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E nessa videoaula falaremos aqui como escolher um tema, como definir o tema da minha pesquisa. Então eu estou ali no momento do meu trabalho de conclusão de curso, sem saber muito bem ainda, faço uma revisão, faço uma pesquisa de campo, como definir. Então nessa videoaula darei aqui alguns instrumentos, algumas ferramentas para ajudar nesse processo de definição, se é melhor fazer uma pesquisa de campo, se é melhor realizar uma revisão da literatura. Se você se interessa por essa temática, deixa aí embaixo seu like, também compartilhe esse conteúdo com seus colegas e se inscreve aqui no canal. Então é isso, bora pro vídeo. Então beleza, gente. Nessa videoaula trarei aqui algumas dicas de como definir o tema da sua pesquisa. E aí, esse vídeo é principalmente para quem está pensando no seu trabalho de conclusão de curso. Se você já está ali no processo, né, de pós-graduação, stricto sensu, mestrado, doutorado, provavelmente você já possui elementos para definição do seu tema. E mais do que definir o tema, aqui não entenda definir temática como a pergunta que você pretende responder, e sim, esse vídeo é bem específico para definir se você deve realizar uma pesquisa de campo ou um trabalho de revisão. Então, muitas vezes, quando você chega lá no seu trabalho de conclusão de curso, né, no TCC, o professor da disciplina ele vai te pedir, por exemplo, um tema. Né? Então, ele vai te pedir ali um tema, vai lhe pedir também o nome de um orientador, e logo na sequência, semanas depois, ele também já pede um direcionamento em relação à sua temática. Aquele tema que você escolheu e que você entregou algumas semanas atrás, será para uma pesquisa de campo ou será para uma revisão? Então, será uma revisão de literatura, narrativa, sistemática, integrativa, ou será um estudo empírico, um estudo que você irá a campo coletar os dados? Nesse cenário, você precisa definir essa questão, por quê? Porque, por exemplo, a boa parte da estrutura do trabalho independe se é campo ou revisão. Então, a pergunta de investigação pode ser a mesma para campo ou revisão, a introdução, a hipótese que você formulará, o referencial teórico, mas os objetivos, os métodos, esses precisam de uma definição, se é campo ou se é revisão. O método para uma pesquisa de campo é totalmente diferente do método de um estudo de revisão, principalmente quando revisão sistemática. Então sempre pensem em viabilidade, tá? Pensem se aquele trabalho é viável, e quando eu falo de viabilidade, eu estou pensando em tempo, recurso e acesso. Vamos começar de baixo para cima. Acesso. O local, eu quero realizar uma pesquisa de campo, beleza. Mas eu tenho acesso ao local, eu tenho acesso àquela clínica, eu tenho acesso àquele hospital, eu tenho acesso àquela minha população-alvo. Esse é um ponto fundamental. Então, muitas vezes, sim, eu quero ir a campo, mas o local onde aqueles pacientes estão, o local não me permite o acesso. Eu tenho dificuldade em acessar esse lugar por qualquer tipo de motivo, mas só a dificuldade existindo, só essa limitação em relação ao acesso existindo, isso já inviabiliza o seu trabalho. E talvez uma pesquisa de revisão se torne melhor. Mas da mesma forma, pensando em revisão, e principalmente a revisão sistemática, eu tenho acesso às principais bases de dados. Lembre que existem bases de dados que são pagas. Para acessar, você precisa pagar, ou a instituição que você está tem algum tipo de parceria, mas são limitadas essas bases de dados. E aí, tem acesso a isso? É uma pergunta também que você precisa responder. Recurso. Tem o recurso disponível? E aí o recurso pode ser assim, eu tenho o material necessário, então para uma pesquisa de campo, né? Eu quero avaliar tal desfecho, quero avaliar tal informação do paciente. Beleza.
Você tem acesso, eu quero avaliar a força muscular, e para isso eu vou utilizar um dinamômetro. Eu tenho acesso ao dinamômetro, eu tenho esse recurso disponível, tenho como conseguir esse recurso, que muitas vezes é um recurso caro. Então, se você não tem acesso àquele recurso, talvez um trabalho de campo fique mais complicado de ser executado. E tempo. Eu tenho tempo para executar a minha pesquisa. O tempo que eu tenho é suficiente para coletar os meus dados? O tempo que eu tenho é suficiente para buscar na literatura os artigos sobre essa temática? Então lembrem que questão tempo aqui, e por isso que comecei de baixo para cima, ela pode ser decisiva, mas tanto a revisão quanto a pesquisa de campo demandam tempo. Uma revisão sistemática bem feita, ela vai demorar aí de 5 a 6 meses. Uma pesquisa de campo, a depender do tipo, e isso vale a pena comentar. Se eu tenho um tempo curto, pense em um trabalho transversal, pense em um estudo onde eu vou, avalio o paciente e acabou. Faço ali o que eu tenho que fazer com ele e acabou. Eu não tenho acompanhamento desse indivíduo ao longo do tempo. Ah, não, meu tempo é um tempo suficiente, eu estou com folga em relação a tempo. Então, posso pensar aqui em estudos longitudinais, em acompanhamento desse indivíduo ao longo do tempo. Então, pensem nisso. Além disso, revisão sistemática. Quais são as vantagens de uma revisão sistemática? Ela é rápida, tá? E aí rápido entenda, né? 5, 6 meses. O acesso é remoto, então isso quer dizer que eu não dependo de ir num local para coletar os meus dados. Eu tenho que acessar uma base de dados, então isso se torna um pouco mais fácil. E posso me aprofundar. Então, eu posso, uma revisão sistemática bem feita, ela gera um aprofundamento significativo naquela temática. Quais são os desafios? A revisão sistemática ela tem um rigor metodológico maior. Você precisa, né, de um conhecimento metodológico muito acurado para conduzir uma revisão sistemática. E, além disso, existe um risco de ficar superficial. Se você efetivamente não conduzir direito a busca pelos artigos, a extração dos dados desses artigos, você pode entregar no final uma revisão muito superficial, com dados que não irão preencher ou ajudar na literatura atual. Pesquisa de campo. Quais são as vantagens? Tendem a ser estudos originais, você tem contato direto com o participante de pesquisa, então para quem gosta, né, desse contato é algo viável, é algo interessante, e aumenta a possibilidade de publicação. Assim como a revisão sistemática também é uma revisão, é um tipo de estudo facilmente publicável. Quais são os desafios da pesquisa de campo? O tempo, mas como já falamos anteriormente, o tempo é desafio para qualquer tipo de pesquisa. Ética em pesquisa, então comitê de ética em pesquisa, mas que de forma estruturada e bem organizada, você já direciona um tempo da sua pesquisa para o comitê de ética. Isso aí não vai impactar em nada na condução da sua pesquisa. E logística, no sentido de você tem que ir a campo, você tem que coletar os dados, e muitas vezes, se você estiver num grupo de pesquisa, é mais fácil. Então você divide, cria uma escala, e ali várias pessoas coletando os dados, diminui o peso para todo mundo. Itens a considerar. Tenho uma afinidade sobre aquele tema, e essa minha afinidade é maior para uma coleta de dados ou para uma revisão? Tenho tempo suficiente? Já pontuamos aqui no mínimo 3 vezes sobre isso. Tempo suficiente é algo muito questionável, tanto para a revisão sistemática quanto para a pesquisa de campo. Tenho acesso aos recursos, aos pacientes, então, para quem for para a pesquisa de campo, pensem nisso. Eu tenho acesso, eu quero fazer sobre tal condição, mas eu conheço um centro, um local que atenda pacientes que têm essa condição? E a literatura disponível. Então, se você está pensando numa revisão sistemática, por exemplo, uma revisão de literatura, não adianta conduzir esse tipo de estudo se a literatura não tem o embasamento necessário para. Portanto, talvez seja melhor construir esse embasamento. E aí a pesquisa de campo ganha força. Então é isso, gente. Tivemos aqui algumas dicas, alguns insights de como definir se a sua pesquisa será de campo ou será uma revisão. Todas possuem vantagens, todas possuem, não são desvantagens, mas são desafios
que você precisa e facilmente consegue superar com muita organização e dedicação à sua pesquisa. Se você gostou dessa videoaula, não se esquece, deixa aqui embaixo seu like, também compartilhe esse conteúdo com seus colegas, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui no canal. Então é isso. Até o próximo vídeo.